Porque se a gente pontua que existe racismo estrutural, a gente sabe que para desmontar o racismo estrutural no Brasil é muito difícil. Então, as políticas públicas, as políticas estatais, as políticas educacionais precisam ser muito mais assertivas no combate à violência que acontecem aos negros e negras nesse país. Racismo estrutural. É muito provável que você já tenha ouvido esse termo e certamente consegue presumir o que ele significa. A noção de que o racismo é um fenômeno presente na estrutura da sociedade e que se manifesta de diferentes formas nos indivíduos e instituições. E é mais ou menos assim que Silvio de Almeida, principal referência no Brasil no uso desse termo, apresenta o problema em seu livro, chamado Racismo Estrutural. Não é difícil concordar com essa afirmação, afinal, um olhar mais atento consegue facilmente perceber que a discriminação no Brasil segrega negros e brancos. Enquanto os negros são maioria nas prisões, são minoria em empregos de alta remuneração. Enquanto os negros são a maioria de assassinados, são a minoria nas universidades. E não faltarão exemplos para sustentar que o racismo não é um fenômeno presente apenas nos indivíduos, mas que sim, permeia e faz parte da maneira como a sociedade se organiza. E apesar de Silvio de Almeida apontar diversos pontos relevantes que ajudam a explicar por que o racismo existe como existe, sua argumentação falha ao atribuir à questão racial uma dimensão desproporcional e, por consequência desse erro diagnóstico, apresenta soluções vagas e insuficientes para o problema. Representatividade importa? Esse, que é um dos principais lemas do movimento negro atualmente, é abordado nesse livro de forma bastante dúbia. Apesar do autor reconhecer que a presença de pessoas negras em cargos relevantes não altera em nada a condição dos negros em geral, sua posição final é de que isso importa e muito. Essa importância é sintetizada nesse trecho do livro. A representatividade pode ter dois efeitos importantes no combate à discriminação. Propiciar a abertura de um espaço político para que as reivindicações das minorias possam ser repercutidas, especialmente quando a liderança conquistada for resultado de um projeto político coletivo. E 2, desmantelar as narrativas discriminatórias que sempre colocam minorias em locais de subalternidade. Isso pode servir para que, por exemplo, mulheres negras questionem o lugar social que o imaginário racista lhes reserva. O movimento negro pequeno burguês tem se servido com especial interesse dessa ideia, a de que a ascensão social, de alguma forma, se configura como um avanço na luta antirracista. Expressões como empoderamento negro e empreendedorismo negro dão o tom dessa ilusão. O que estou a afirmar aqui é que a ascensão social importa apenas individualmente e que um contra-cheque mais gordo ou um cargo importante não combate racismo nenhum. Hélio Negão, Fernando Holliday, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, e muitos outros exemplos estão aí para mostrar que um negro sem consciência de classe pode muito bem ser um inimigo do povo. O que nos leva à próxima questão que eu quero tratar aqui. Afinal, o que é mais importante, classe ou raça? Esse é o título de um dos capítulos da obra de Silvio de Almeida. Nele, o autor busca mostrar que a discussão sobre qual dessas categorias é mais relevante é um falso dilema. Ele argumenta que classe e raça são elementos socialmente sobredeterminados. Na realidade brasileira, isso equivale a dizer que ser branco determina que você pertence ou tem muito mais chances de pertencer à classe dominante ou capitalista. Assim como ser negro determina que você pertence ou tem muito mais chances de pertencer à classe operária. Ainda que isso possa parecer verdade em alguma medida, a ascensão econômica de homens e mulheres negras, em menor ou menor grau, não causa qualquer perturbação à estrutura social capitalista. Almeida parece não compreender isso e considera racismo como chave explicativa central no lugar da questão de classe. Ele pontua no livro: embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo. Para refutar esse tipo de ideia, eu proponho o seguinte: mesmo se igualássemos a quantidade de negros e brancos nos cargos mais altos e bem remunerados do mundo, ainda haveria, mesmo que em menor número, uma quantidade enorme de homens e mulheres negros massacrados nas favelas e prisões. A questão racial, quando examinada dessa perspectiva, deixa claro que existe um problema maior a ser enfrentado, um obstáculo intransponível na superação da desigualdade, e essa desigualdade se sustenta em uma sociedade dividida em classes. O que eu quero dizer afinal é que a luta do negro é a luta da classe operária, é a luta por uma revolução socialista e pelo fim da sociedade de classes. Não há nenhuma possibilidade de ignorar esse fato
e qualquer reforma ou política que possa ser implementada terá o seu alcance limitado nesse sentido. Silvio de Almeida passa longe dessas conclusões. Sua preocupação principal parece ser apresentar conclusões óbvias como descobertas inovadoras, ao mesmo tempo em que distorce, talvez de forma não intencional, a verdadeira origem da opressão em todas as suas formas, ou seja, o capitalismo. Não é que o autor não entenda que existe uma relação entre capitalismo e racismo, mas ao se limitar a descrever sua percepção equivocada de que o racismo é um problema equivalente à dominação de classes, não consegue compreender que o racismo, na verdade, é o seu subproduto. Por isso, entendo que a influência dessa obra no movimento negro é um elemento de retrocesso e não contribui de forma positiva para a elevação da consciência e da luta que devemos travar. Muito obrigado por assistir mais a essa análise e nos vemos no próximo episódio.